E aí, seus capitalistas malvadões? Hoje nós vamos dar um giro aí nos fundamentos do mercado. Vou trazer algumas notícias, alguns indicadores. Assiste até o final porque vai valer a pena. E olha só, eu vou começar aqui respondendo um comentário do Juliano Matias, um comentário super inteligente. E ele falou o seguinte: só não concordo com o dólar desvalorizando. Hoje está custando 5,20. E o Juliano fez esse comentário no vídeo que a gente fala da volta da inflação, e esse comentário é bacana, porque o que a gente tem que entender, pessoal? Naquele vídeo eu falo que o dólar vai se desvalorizar e o real também, então a gente pode ter uma hiperinflação e tudo mais. Se você não assistiu esse vídeo, assiste aí, tá aqui no canal. E aí, qual que é a sacada? O dólar, ele está se desvalorizando, mas aí você se pergunta, mas Gabriel, como o dólar pode estar se desvalorizando se o dólar está 5,20? Mas aí tem um detalhe. O dólar está se desvalorizando, mas não perante ao real. Dólar e real, quem mais está se desvalorizando? O real. Tanto é que hoje lá no meu Instagram eu postei um indicador que aponta que o real é uma das moedas que mais se desvalorizaram nesses últimos meses. Então, pessoal, o que a gente tem que ter em mente? Quando a gente compara real com dólar, o real perde. O real está se desvalorizando mais do que o dólar. Só que tem um detalhe: o dólar está se desvalorizando. Ou seja, o dólar está se desvalorizando, mas o real está se desvalorizando ainda mais perante ao dólar que está se desvalorizando. Então, olha que insanidade, né, pessoal? Por isso que é importante montar uma carteira de proteção, uma carteira antifrágil, para não ficar exposto nesses ativos que estão se desvalorizando de um ativo que está se desvalorizando. Se você quer conhecer a minha carteira de investimentos, vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu faço uma diversificação bem completa entre renda fixa e renda variável, estratégia de metais, opções. É bem legal, dá uma conferida lá se você quiser conhecer a minha carteira de investimentos, tá bom, pessoal? Então, para finalizar aqui a resposta ao Juliano, então, comparando com o real, o dólar está se valorizando e o real se desvalorizando. Agora, comparando o dólar com o ouro, com o palladium, por exemplo, o dólar está se desvalorizando. Então não é o ouro ou o palladium que está se valorizando, é o dólar que está se desvalorizando. Por quê? Porque o Banco Central está imprimindo dinheiro. Então, sim, o dólar está se desvalorizando e o real está se desvalorizando mais do que o dólar. Beleza, Juliano? Vamos começar aqui com o nosso vídeo, pessoal. Vamos falar aqui de política, vamos falar aqui de economia aqui no Brasil, macroeconomia, Estados Unidos, vou trazer alguns indicadores. Então, olha só, Mansueto renova a previsão de déficit primário a 600 bilhões de reais em 2020, perto de 8% do PIB. Então agora com essa questão aí do Estado ajudando municípios, com a questão ali da falta de arrecadação de ICMS e tal, isso vai aumentar ainda mais o déficit federal. Então imagina, né? Olha que insanidade. Ano passado a gente estava lá naquela luta para fazer a reforma da Previdência, para cortar gasto, né? E aí hoje o Estado está praticamente jogando fora, né? Nesse ano, a economia que ele vai fazer com a reforma da Previdência. Então é um pouco broxante, né, pessoal? Ainda mais quando a gente vê que os deputados não querem cortar da própria pele, que os políticos em geral não querem cortar da própria pele, enquanto os próprios servidores públicos cortaram da própria pele, né? As prefeituras, né? Então, no âmbito municipal, até no âmbito estadual, estão havendo cortes, mas os intocáveis deputados não podem, né, mexer no salário deles ou mesmo no fundo partidário deles, né? Então é inacreditável e aí fica só esse registro, né, pessoal? Por que a gente estava fazendo cortes no orçamento no ano passado, né, com aquelas reformas todas e várias reformas que ainda precisam passar? Porque senão o Brasil quebra. Tá, mas o Brasil está gastando mais agora por conta do vírus, e eu não vou entrar no âmbito se é necessário ou não. A gente está falando das consequências econômicas. Tá, o governo está gastando mais. Quando ele gasta mais, tem déficit. E quando tem déficit, ele se endivida e quem paga é você e eu, claro, né? Nós pagadores de impostos. Então quem que vai pagar essa conta toda? Somos nós, por meio dos impostos, por meio da inflação,
por conta da impressão de dinheiro. Então, no fundo, no final das contas, quem vai se lascar dessa história toda é o povão, principalmente o mais pobre por conta da inflação. Então, pessoal, a galera que está comemorando aí que o governo tá ajudando a galera e tal, né? Os estados, municípios, fique esperto que a conta vai chegar. E, né, a galera tá meio sem dinheiro, então da onde que vão tirar dinheiro? Fica só esse questionamento. Trump anuncia que vai suspender verba dos Estados Unidos para a OMS. Presidente acusou a Organização Mundial da Saúde de severa má administração e encobrimento da disseminação do vírus, né? Então o Trump ele tá naquela treta de que a OMS tá meio que passando pano para a China, né? E aí os Estados Unidos, que eram um dos maiores financiadores da Organização Mundial da Saúde, eles vão dar aí uma retaliação política, né? E é claro, eu acredito que tá certo, certo? O pagador de imposto aí fica financiando OMS, ONU e tal, e no fim, o pagador de imposto não se beneficia com nada disso tudo. Então, se eu fosse para dar aqui minha opinião, o Trump fez certo, tem que reduzir gasto, o Estado tem que parar de gastar o dinheiro do contribuinte, porque quem paga essa conta somos nós, no caso dos Estados Unidos é o contribuinte americano. Mas eu apoio essa questão da redução do Estado, certo? Isso é muito importante, mas vai haver retaliações políticas. Então lembra das 3 ondas que a gente mencionou aqui no canal? O vírus estoura a bolha, aí tem a consequência econômica das empresas quebrando, demissões, e o terceiro ciclo, né? A terceira onda desse ciclo é a questão política. Então todos os políticos estão tentando se beneficiar de alguma maneira dessa questão toda aí. Então pode reparar que os políticos, tanto do Brasil quanto de todos os países, estão tomando medidas eleitoreiras, estão tomando decisões pensando na reeleição, pensando na popularidade. Então, isso pode causar consequências políticas e pode, em algum momento, agravar de alguma maneira a crise, certo? Então a gente tem que ficar ligado também nessa geopolítica, porque isso pode refletir nos índices e nas bolsas do mundo todo. Economia mundial deve ter maior recessão desde a Grande Depressão, prevê FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. PIB mundial vai encolher 3% nesse ano e o da Itália vai despencar 9%, projeta o fundo. Então, né, a gente vê as bolsas subindo, por sorte, né, o nosso dedo duro que a gente fala aqui no canal, o ouro, ele também está subindo, que indica que as pessoas estão buscando proteção, os investidores estão buscando proteção, inclusive eu vou mostrar alguns indicadores aqui que países estão buscando proteção, então vamos ficar esperto nisso, né, na reserva de valor, que a gente fala também na nossa carteira antifrágil, a gente tem, né, a estratégia dos metais para se posicionar em ativos de reserva de valor. Nesses momentos a gente consegue ganhar dinheiro, por incrível que pareça, né? Com essa estratégia de proteção e também proteger o capital. Se você quer conhecer a nossa carteira, link na descrição. E então, com essa recessão, com essa redução do PIB mundial, com certeza isso vai desencadear em desemprego, redução do consumo, viagens não está tendo até por conta do vírus, né? Então, com certeza, pessoal, os fundamentos não estão legais. E eu não vejo o sentido das bolsas estarem subindo agora. Eu acredito, tá? Isso não é uma recomendação de investimento. Vou repetir, isso não é uma recomendação de investimento, mas eu acredito que é só um pulo do gato morto, né? Como a gente viu lá, por exemplo, na Grande Depressão. Teve a primeira queda, ela dá ali um respiro, né? E depois ela tem a continuação da tendência de baixa. Então acredito que só foi um respiro e a tendência ela vai continuar, ela tende a continuar caindo porque os fundamentos não estão legais, pessoal. E a própria análise técnica, né, a análise gráfica, ela indica também que os fundamentos não estão legais. Então a gente tem que ficar atento no que está acontecendo e cuidar com a emoção, cuidar com a euforia, tá, pessoal? Vamos continuando aqui, trazendo alguns indicadores. Olha só. Mercado em pauta, né? A grande ameaça, risco de crédito. Então, 90% dos gestores de Wall Street acreditam que o risco das empresas não honrarem os créditos concedidos se apresentam como a maior ameaça à estabilidade financeira. Esse é o maior nível desde março de 2009, 91%. Olha que insanidade! E as bolsas sobem, né?
Todo mundo andando ali na rua de máscara, como se nada tivesse acontecendo. É uma insanidade, né, pessoal? A galera postando fotinho no Instagram, fica em casa. É tudo mil maravilhas, né, pessoal? Meu Deus, que insanidade. Eu fico maluco de ver isso. E ainda tem gente que vem xingar nós aqui do canal que estamos mostrando a verdade. E aí eu quero citar uma frase que aparece lá no filme do A Grande Aposta, que fala o seguinte: a verdade é como a poesia, e as pessoas não gostam de poesia. Essa frase é incrível e diz muito sobre esse momento. A verdade está na nossa cara, mas a gente não quer ver a verdade. A verdade dói, a verdade amarga, e tá aí. Então o risco de calote de crédito, né? Então é o que a gente vem falando aqui no canal também. Eu vejo por empresários ao meu redor, eles estavam já endividados, né? Porque o Brasil está saindo de uma crise, o mundo inteiro, na verdade, ele cresce com base no crédito, nesse dinheiro de mentira, né? E aí eles estavam já endividados e agora eles vão ter que se endividar mais para pagar o financiamento que eles já tinham. Então eles vão ter que fazer um financiamento para pagar o financiamento. Então a bola de neve vai aumentando ainda mais, tanto para o pequeno empresário quanto para os governos, né? Vamos continuar aqui. Bancos centrais acumulando ouro. E aí vem o pulo do gato desse vídeo, pessoal. Bancos centrais continuam comprando ouro desenfreadamente, em detrimento de títulos do governo americano. De acordo com o World Gold Council, houve um crescimento de 36 toneladas do metal às reservas dos bancos centrais em fevereiro. Somente em fevereiro, detalhe, pessoal. Uma alta de 33% em relação a janeiro. Olha que insanidade e calma, não para por aí, né, pessoal? O que isso significa, né? Os bancos centrais não estão mais acreditando naqueles títulos da dívida americana. Por quê? Pelo que a gente falou no último vídeo aí do canal. Pô, vocês estão imprimindo dinheiro, vocês estão desvalorizando o dólar. Cara, vocês vão quebrar. Eu não quero ter a tua dívida na minha carteira, meu amigo. Eu vou vazar, eu vou comprar o que realmente tem valor, o que realmente tem lastro, que é o ouro. E pronto, acabou. Então, a gente vê os bancos centrais, a gente vê os investidores perdendo a confiança na economia americana, a gente vê o dólar perdendo força, e isso é um indicador, pessoal, que a gente tem que estar muito ligado, porque isso pode trazer uma reviravolta que a gente nunca viu na história. Isso pode levar a uma grande depressão maior do que 29, pessoal. Então vamos ficar ligado aí, porque o dólar tá perdendo a força e a galera tá perdendo a confiança na dívida americana, porque ela tá ficando tão grande que a galera tá falando assim: poxa, será que esse carinha vai conseguir pagar essa dívida? Será que ele vai conseguir pagar as parcelas ou o juro, né? E se ele conseguir pagar, como que ele vai conseguir? Vai aumentar a arrecadação? Isso é ruim, né? Vai afastar o investidor, não é legal. Vai imprimir dinheiro, poxa, mas daí ele vai desvalorizar a moeda. Então eu não quero estar posicionando uma moeda que vai desvalorizar. Então a gente tem que ficar ligado nisso, pessoal. E aí vem a nossa querida Rússia, né? Rússia quer ouro. O Banco Central Russo foi um dos maiores compradores de ouro em fevereiro, de acordo com o World Gold Council, totalizando reservas da ordem de 120 bilhões de dólares do metal, enquanto vende títulos do Tesouro Americano para diminuir a exposição ao dólar. Pessoal, olha que gráfico insano, né? Então, a gente tá vendo, né, pessoal, aquela teoria da conspiração da galera que fala que é o fim do dólar, né, a nova ordem mundial, acontecendo com indicadores nos mostrando isso, né, pessoal? É uma loucura, e o que mais me espanta é ver que o pessoal da teoria, que são chamados, né, de teoria da conspiração, eles estão, alguns, né, certos. E eu vou trazer aqui uma notícia para amarrar os indicadores que eu acabei de mostrar para vocês, de 2019, essa notícia, tá, pessoal? Mas ela vai linkar no que eu tô falando aqui, é de maio de 2019. China faz a maior venda de títulos do Tesouro Americano em 2 anos. Analistas temem que Pequim use posição de maior credor dos Estados Unidos como arma. E aí vem o que a gente vem falando sobre a questão política, né, pessoal?
É claro que a China não quer continuar sendo o segundo lugar. Ninguém gosta de ser o segundo lugar. Então a China, ela está desenvolvendo maneiras de derrubar os Estados Unidos para ser a maior economia, para ser a economia dominante global. É claro que eu não vou entrar no mérito de se isso é bom e se isso é ruim, mas eu particularmente não gostaria de um país comunista, né, sendo a maior economia do mundo. Isso seria meio doido. Mas, assim, pessoal, o que a gente tem que ter em mente é que a China, ela pode jogar sujo para conseguir esse poder. E esses caras jogam pensando no longo prazo. Então a gente tem que ficar atento que a China, cara, ela pode e está usando isso como arma. E hoje, se você não reparou, a China é a fábrica do mundo. Se a China para, o mundo para. Eles têm o mundo nas mãos. Os chineses conseguiram ter o mundo nas mãos graças ao trabalho escravo, né? Ao totalitarismo, né? Se você não faz, você leva porrada, graças à falta de liberdade de expressão, manipulação. Então, é claro, né? Como um governo comunista tende a ser. Então, o que a gente está vendo na China é que os caras estão ganhando espaço e o mundo está ficando na mão deles. Tanto é que a gente viu o Japão dando recompensa para as fábricas voltarem para o Japão, porque a gente viu a importância de ter as fábricas próximas, de ter as fábricas no nosso quintal e não no quintal do vizinho, né? Porque senão ele te tem nas mãos, cara. Ele te tem nas mãos e aí você tá lascado. Então a China, ela tem um plano, né, para ser a maior potência mundial. Eu ouvi alguma coisa que é para 2040 e poucos, alguma coisa assim. Isso, eles tinham um plano de 100 anos, né? Eu preciso estudar melhor para passar para vocês, mas só por medida de curiosidade aqui, não vem ao caso da economia. Mas era um plano de 100 anos desde a Revolução Comunista, alguma coisa assim lá. Então, esses 100 anos terminam em 2040 e pouco, que é onde a China ela tem essa meta de ser a maior potência global. E os caras vão fazer de tudo para conseguir isso, pessoal. E as consequências, só a história vai nos contar, né? Então, se a gente vê, por exemplo, na crise de 29, a gente vê que os conflitos, né, que desencadearam a crise de 29 começaram já na Primeira Guerra Mundial, né? Depois veio a gripe espanhola, né? Depois, no outro ciclo, depois acho que 8 anos, alguma coisa assim, teve a Grande Depressão, mas isso demorou tempo para se desenrolar. Então as coisas não acontecem em questões de semanas. Uma crise, né, ela se desenrola por meses e até anos. Então a gente tem que se proteger, pessoal, a gente tem que olhar os indicadores, tem que cuidar muito da emoção, tá? Nesse momento a emoção, ela pode ser considerada a sua pior inimiga. A ganância, com certeza, vai ser a sua pior inimiga. E o mercado, ele não tem piedade nenhuma, cara. O mercado dá tapa na cara e machuca, e dói. Então, tem que ficar esperto, proteger o capital, diversificar os seus ativos, colocar ativos antifrágeis lá no meio para você se proteger da desvalorização da moeda fiat, da moeda fiduciária e também da desvalorização das ações, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso, pessoal. Se você quer ter acesso à minha carteira, o link está aqui na descrição. Por hoje é isso. Compartilha para alguém esse vídeo aí, alguém que você ache que vai se beneficiar desse conteúdo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!